E aí, pessoal? Aqui quem fala é o professor Messias Gilbert. Eu espero que vocês estejam aí todo mundo de boa, tranquilo, para a gente retomar nossas aulas aí da disciplina de Física 1, né? E de primeira aqui, né, já coloquei um assunto bem tranquilo, mas bastante interessante, que é o assunto de queda livre. E com isso a gente já vai poder introduzir também o significado de aceleração da gravidade. E de cara aqui, como vocês podem ver, né, uma imagem muito bonita dos paraquedistas aí, saltaram. E você pode perguntar, né, como se relaciona, né, um salto de paraquedas com queda livre. Digamos assim que para você entender o salto de paraquedas, né, o primeiro passo é você entender queda livre, embora o salto de paraquedas não possa ser considerado uma queda livre. Por quê? Porque no salto de paraquedas você tem o que a gente chama de resistência do ar, tá certo? Afinal de contas, se não fosse a atmosfera, o paraquedas não ia servir realmente de nada, tá certo? A gente ia se esborrachar lá no chão. Mas se queda livre não é o salto de paraquedas, o que é realmente a queda livre? Muito simples. Imagine que você pegue uma bolinha, tá? E solte, simplesmente largue. Você não coloca impulso nela, não impulsiona ela para baixo, tá? Você simplesmente larga ela. Se você largou, quer dizer que ela começou com velocidade zero e ela vai aumentando a sua velocidade à medida que ela cai. Se além disso eu não tiver ar, né, para atrapalhar esse movimento, é o que a gente chama de queda livre. Livre por quê, pessoal? Porque na ausência, né, é livre de atmosfera, livre de resistência do ar, tá certo? Só que, ao estudar a queda livre, a gente também vai ter condições de entender um outro fenômeno que é semelhante à queda livre, que é o lançamento vertical, ou seja, o oposto, né? Se na queda livre eu solto a bolinha, no lançamento vertical eu faço uma força na bola para que ela ganhe velocidade e comece a subir. Ela vai subindo e vai perdendo velocidade até chegar no momento que a velocidade dela é zero, então ela para e começa a descer em queda livre também. Os dois movimentos a gente vai poder entender a partir de agora. E aqui ao lado, só para lembrar vocês, pessoal, que esse fenômeno aqui já foi estudado há muitos anos atrás, tá? Mas quem chegou a conclusões realmente interessantes, né, e confiáveis foi o Galileu, que fez experimentos, por exemplo, de soltar bolas com massas diferentes para verificar quem é que caía primeiro no chão. Ele verificou que massas diferentes caem ao mesmo tempo. O que é interessante é que essa questão de ter ou não atmosfera para atrapalhar, né, para fazer resistência, era uma coisa que não era importante antes de Galileu. Aristóteles, por exemplo, um grande filósofo grego, ele entendia o seguinte, que os corpos mais pesados alcançam o chão antes dos mais leves. Por quê? No nosso cotidiano a gente também percebe isso, tá? Ora, se você soltar uma pluma, né, uma pena de uma ave e uma pedra da mesma altura ao mesmo tempo, obviamente, em geral, a pedra vai cair primeiro, tá? Mas assim, a gente já é capaz de compreender que o ar, né, atua muito mais fortemente na pluma do que na pedra, certo? Então, o erro de Aristóteles foi simplesmente não imaginar que o ar era tão importante nesse movimento. Já Galileu, ele sacou que, abandonados da mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. Mas aí você pode perguntar, mas professor, na época de Galileu, ele já tinha como fazer vácuo e né, ter um local, por exemplo, como aqui, e retirar o ar para perceber isso? Não, pessoal, não tinha, né? Mas veja, primeiro, se você lançar bolas, né, esféricas e tal, você diminui muito a resistência do ar, tá certo?
Então, isso é um ponto. Segundo, uma coisa é você lançar uma pedra e, por exemplo, uma folha de caderno aberta, ok? É claro que na folha de caderno o ar vai, né, fazer muito mais resistência por causa da área da folha, ok? Então, o que é que Galileu fazia? Ele tentava diminuir a resistência e aí ele conseguia perceber que mesmo quando havia alguma diferença, a diferença não era tão grande assim a ponto, né, dele achar que realmente as coisas caíam em momentos diferentes. Então, ponto aí para o Galileu. E aí, pessoal, pense. A bolinha aqui, ó, sai com velocidade zero e ganha velocidade enquanto está caindo. E aqui no lançamento vertical, ela sai com uma velocidade diferente de zero, porque você jogou ela para cima, e ela vai diminuindo a velocidade até chegar na velocidade zero. A gente já conhece esse tipo de movimento. Por exemplo, um carro ele pode acelerar ou desacelerar. E esse tipo de movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Sendo que a queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, só que na vertical. O movimento que a gente já estudava antes era o movimento de um carro, por exemplo, numa estrada, era um movimento na horizontal. É a única diferença. Não a única, né? A outra diferença importante é que no carro a aceleração é dada por quê? Você pisar no acelerador ou pisar no freio. Você tem acelerar ou retardar o movimento. No caso aqui, quem faz o papel da aceleração é exatamente o que a gente chama de gravidade. Então perceba, no carro a gente consegue entender porque o carro aumenta a velocidade ou diminui os pedais ali, né? A parte mecânica do carro. Mas por que um objeto ele é acelerado quando ele está descendo e ele é desacelerado quando ele está subindo? Quem é que é o pedal aí no caso, né? Então perceba, a aceleração da gravidade está relacionada com a massa dos corpos, ok, pessoal? O que é que eu quero dizer com isso? A Terra, ela tem tanta massa que a atração que ela causa nos corpos ao seu redor é perceptível. Perceptível como a aceleração da gravidade. Outro ponto importante é que essa aceleração da gravidade, que é observada na Terra, aponta para o centro da Terra. Então, em qualquer ponto da superfície da Terra que você estiver, a aceleração vai apontar para o centro. É óbvio que, como a Terra é muito extensa, né, a gente normalmente diz que a aceleração está apontando para baixo, né? Mas para baixo aqui é para o centro. Para baixo aqui é para o centro, em qualquer posição. E a gente não percebe essa situação exatamente porque não temos um referencial privilegiado. Em todo local, a aceleração da gravidade aponta para o centro da Terra, mas para a gente é como se ela estivesse apontando para baixo, tá certo? E aí é o que a gente vê. Quando um corpo cai em queda livre, certo? Em queda livre, sua velocidade aumenta aproximadamente 9,8 metros por segundo a cada segundo. O que seria dizer então se fosse um lançamento vertical? Ora, em vez de aumentar, a velocidade diminuiria aproximadamente 9,8 metros por segundo a cada segundo. É simétrico, tá certo? Esse valor, né, que é 9,8, na verdade não é exatamente 9,8, que ainda é uma aproximação, mas nos nossos cálculos, normalmente a gente ainda faz uma aproximação para 10, né? 9,8 é muito próximo de 10, e 10 é um número que facilita muito a nossa vida na hora de fazer conta, tá certo, pessoal? E percebam, aumenta ou diminui 9,8 metros por segundo a cada segundo, isso é exatamente metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Só para a gente entender um pouquinho melhor, né? Essa aceleração, esse valor aqui, né? O quanto isso aqui faz diferença no nosso dia a dia. Então, veja só. Imagine aqui o paraquedista. E olha,
por enquanto não vamos considerar a resistência do ar, tá certo? Ele salta, não tem ar, não tem atmosfera aqui. O que acontece? No primeiro segundo, ó, de 0 a 1 segundo, digamos que ele saiu com velocidade 0, de 0 a 1 segundo ele vai adquirir 9,8 metros por segundo de velocidade, pessoal, em 1 segundo apenas. Quando passar do segundo 1 para o próximo, ou seja, de 1 até 2 segundos, ele já estava em 9,8 metros por segundo. Ele vai ganhar mais 9,8 metros por segundo. E vai chegar então a 19,6 metros por segundo. Quando sair daqui de 19 metros por segundo, no próximo segundo, ou seja, de 2 a 3, ele vai acrescentar novamente 9,8 metros por segundo, chegando então a 29,4 metros por segundo. Só para você ter ideia como isso é um acréscimo grande, 20 metros por segundo, que é próximo de 19,6, 20 metros por segundo é equivalente a 70 km por hora, tá, pessoal? Então, veja, em 2 segundos de queda, você já chegou a 70 km por hora. É muita coisa. Então, perceba, sem o ar para fazer a resistência, o paraquedas não ia servir de nada e realmente, né, esse tipo de salto não poderia acontecer. E aí a gente chega num ponto, né, no ponto onde a gente precisa, né, relembrar algumas coisas, tá? Por quê? Para eu poder calcular algumas coisas em queda livre, saber, por exemplo, a altura de certas coisas, para eu saber velocidade final, saber a posição de um objeto enquanto ele cai, eu preciso das equações, né? Só que o que é legal aqui é que, como a queda livre é um exemplo de MRUV, as equações da queda livre são exatamente as mesmas do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? A mesma coisa. Então eu tenho aqui, ó, uma equação que me dá a velocidade final em termos da velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Eu tenho uma equação que me dá as posições, né, final em termos da posição inicial, aceleração, tempo, velocidade inicial. E eu tenho uma expressão que é muito importante, tá? Porque ela não tem tempo aqui, tá vendo, pessoal? Não tem tempo aqui, ou seja, mesmo sem eu saber o tempo, se eu souber a velocidade inicial, a aceleração e a variação de posição, que é exatamente o deslocamento que ocorreu, eu tenho condições de saber qual é a velocidade final que o objeto vai alcançar. Certo? Porém, os livros normalmente eles fazem uma modificação de letras, tá, pessoal? Não é uma modificação nas equações, é só nas letras, só para especificar que você está tratando de queda livre agora. Como é que ele faz isso? Dessa forma. Olha só. Ao invés de aceleração, que seria uma aceleração qualquer, ele bota g, porque g tem um valor específico. A gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. Ao invés de s para posição, como a gente está falando de vertical aqui, ele bota h para simbolizar altura, ok? H final, H0, seria o inicial. Então eu tenho altura inicial, H0, e altura final, H. E, da mesma forma, ΔH ao invés de ΔS. ΔS é S final menos S inicial, então ΔH seria H final menos H inicial. Só isso. Mas aí você pode perguntar, né? Mas, professor, nessas expressões aqui, eu só tenho o mais, né? Ok? Mas aí eu coloquei o mais ou menos para que a gente lembre de uma coisa importante. Primeiro, no movimento do carro, a gente poderia ter aceleração positiva ou negativa. Positiva, quando você pisa no acelerador, né? Você está aumentando a velocidade. Negativa, quando você pisa no freio. Você está diminuindo a velocidade a cada momento que passa. Tá bom? No caso da queda livre, que você também pode tratar o lançamento vertical, o que é que você tem? Quando o objeto está caindo, a velocidade está aumentando. Então, você utilizaria simplesmente mais g.
Quando o objeto está subindo, ele está diminuindo sua velocidade, então você usaria menos g. Então, só para vocês lembrarem, queda livre mais g, lançamento vertical menos g. Só para simplificar e ficar fixo na cabeça de vocês essa ideia. Resumindo, quais são as equações de queda livre? As mesmas que já vimos no MRUV. Ao invés de A, você pode usar ou mais G ou menos G. Mais G, movimento retilíneo uniformemente acelerado. Menos G, movimento retilíneo uniformemente retardado. E aí, só para lembrar, né, como a gente não está mais tratando de movimento na horizontal e sim na vertical, a gente trata de altura final e altura inicial, trocando S por H. Simplesmente isso, pessoal. E aí, para finalizar essa pequena aula, vamos fazer um simples exemplo, só para a gente mexer nessas equações, tá certo? E vocês perceberem que não tem problema nenhum em resolver questões de queda livre, beleza? Então, o exemplo diz assim: um corpo é abandonado do alto de um edifício. Pessoal, falou em abandonado, isso quer dizer o seguinte, ó, velocidade inicial igual a zero. Isso significa ser abandonado. Quando ele está caindo, alguém vai lá com um cronômetro e vê que ele gastou 7 segundos para cair. Então você já sabe o tempo, né, pessoal? Olha, tempo de queda, né? 7 segundos para chegar ao solo. Considere G igual a 10 metros por segundo, ó, aqui, ó, já usando 10, tá certo? E despreze a resistência do ar. Óbvio, né? A gente está falando de queda livre, não tem resistência do ar. Qual a velocidade com que o corpo atinge o solo? Coisa importantíssima. Muita gente às vezes confunde isso aí. Pessoal, é óbvio que quando o objeto está caindo, né, e ele chega no solo, passado algum milésimo de segundo ali, ele vai parar, né? Ele vai bater no solo e ele para. Aí você pensa, então a velocidade final é zero. Não, pessoal. Velocidade final aí é qual é a velocidade que ele tinha no momento que ele toca no solo, beleza? Não é no momento que ele bate e para o movimento, né? Não. Velocidade, se você olhar para cá, ó, eu tenho essa expressão que me dá a velocidade final, que seria a velocidade com que ele chega no solo, e tenho também essa daqui, ok? Letra A, eu tenho V, que é o que eu quero saber, igual a V0 mais GT. Lembrando, pessoal, botei mais porque o objeto está caindo, está ganhando velocidade. Eu já sei de cara aqui, né, que V0 é zero porque ele foi abandonado. O que é que eu fico então? V igual a GT. Só que nesse problema eu já sei. G é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é 7 segundos, pessoal. Olha só. Segundo corta com esse segundo aqui, sobra 1 segundo aqui, né? Então fica V final, que é exatamente a velocidade com que o objeto chega no solo, é 10 vezes 7. 70, o quê? Metros por segundo. Acabou a questão, pessoal. Vamos agora para descobrir qual é a altura do edifício. Letra B. A altura, nesse caso, seria o quê? Seria o ΔH, que é o deslocamento do próprio objeto, né? Eu soltei ele lá de cima, ele percorreu uma distância, posição final menos posição inicial vai dar o deslocamento dele, que é exatamente igual à altura do edifício. Eu tenho essa expressão aqui, ó, H igual a H0 mais V0T mais GT ao quadrado sobre 2, ou V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G ΔH. Perceba, aqui eu tenho o ΔH
E aqui, ó, se eu passar o H0 para o outro lado, eu vou ter ΔH também. Qual é que eu vou usar? Aí fica a escolha do freguês, pessoal. Qualquer uma funciona, tá certo? Qualquer uma das duas vai dar a mesma coisa. Eu vou usar essa daqui, tudo bem? Mas, sugestão, faça com essa daqui para ver se não dá a mesma coisa. Vamos lá. Eu vou reescrever essa daqui aqui, ó. Eu tenho H menos H0. Só passei o H0 para o outro lado, né, pessoal? Igual a V0T, fazer bem devagarzinho, tá? Mais GT ao quadrado sobre 2. Continuando. O que é que eu já sei de cara, pessoal? V0 é 0, né? Se V0 é 0, 0 vezes T, 0. H menos H0 é ΔH. Mais G, quem é G? 10 metros por segundo ao quadrado. Gravidade. Quem é o tempo? O tempo era 7 segundos. Só que está ao quadrado, né, pessoal? Só que tudo isso, ó, dividido por 2. Olha o 2 aqui. ΔH igual a 10 por 2 dá 5. Fica 5 metros por segundo ao quadrado, vezes 7 vezes 7, 49 segundo ao quadrado. ΔH, então, fica... Vamos cortar logo as unidades. Olha só. Segundo ao quadrado, corta com segundo ao quadrado. Sobra só metro, né, pessoal? Olha aí, a altura em metro. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. Ou seja, 245 metros. É isso aí. Beleza, pessoal? Um exemplo aí bem simples, tá? De como você usa as equações. Né? Pronto, resolvi um problema de queda livre com vocês. Próximo vídeo, vamos fazer mais exemplos. Valeu aí, pessoal. Até mais.